Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você se imagine na seguinte cena. Alguém, um vizinho ou alguém até conhecido entrou na sua casa, fez uma avaria, roubou e matou um ente querido seu. Tá acompanhando? Uma cena bem suave. Uma pessoa entrou na sua casa, você até conhece de vista, e roubou as coisas e ainda matou um ente querido seu, um filho, um marido, uma esposa. Você, obviamente, vai ficar tomado de ira, certo? Ou não? Vai ficar tipo, ai, que legal. Vai ficar triste, certo? Só lembrando que quando a gente tá aqui assim, que faz uma pergunta, a ideia é interagir. Então, a ideia é quando a gente pergunta, você responde, certo? Vamos lá? Então, imaginou o cenário? Beleza. Aê, melhor, Celica. Aí, Deus tá assim, eu tô aqui, olha Chile ali. Chile, vem aqui. Pois não, senhor. Vamos dizer que o nome da pessoa que entrou na casa da Chile e tá lá foi preso, já foi tudo resolvido, ele tá preso. E o nome dele é João Josefino. Eu tô bem criativa hoje. Aí ele vai chegar, Deus chega para Chile e fala: Chile, vem aqui, minha filha. Ela, pois não, senhor, ele envia minha amiga. Ele fala: eu quero que você vá, Natália. Tô falando para sua mãe, deixa ela prestar atenção agora, obrigada. Chile, vá até a cela do João Josefino e pregue o evangelho para eles. Tu vai? Entendeu quem é o João Josefino? É aquele que matou o teu ente querido. Tu vai já? Pensa aí. A pergunta que eu fiz para Chiles serve para todos. Quem iria lá no João Josefino pregar o evangelho, coisa que ele matou o seu ente querido, Jesus chega lá e fala: tu vai lá, prega o evangelho para ele. Pegou aí? Então, nós vamos conhecer essa história que é real, é verdadeira, não esse, né? Foi bem assim, mas tá dentro aí do contexto. Quem aqui já ouviu ou já leu a história de Jonas? Vou mudar a pergunta. Quem já ouviu a história do homem que foi engolido pela baleia? A baleia, não é uma baleia, é um peixe, tá? A Bíblia não diz que é uma baleia. Mas Jonas é o tal do cara que tem engolido pela baleia. Carol não teve oportunidade, porque a Carol ela chegou há pouco tempo na fé, graças a Deus, Deus trouxe essa vida. Então a imensa maioria das histórias ela não conhece. Aí é como Deus te ama, Carol. Ele colocou no meu coração o quê? Leia a história inteira de Jonas, 4 capítulos. Nós vamos ler hoje e vamos aprender a história de Jonas com uma perspectiva de versículo por versículo. Nós vamos mergulhar. Você já ouviu várias vezes a história de Jonas em várias versões, porque a palavra de Deus é viva. Então hoje ele vai trazer a porção para o seu coração. Então permaneça abordado, tá? Que é para você ouvir aquilo que Deus tem a porção de hoje para o seu coração. Gostaria que a irmã Ana Vinícius largasse o trabalho de Marta e viesse a pegar a melhor parte aqui, irmã Ana. Depois você faz o trabalho da Marta aí. Já vou. Então vem, amado. Vou conversar só quando você vier. O povo lá no YouTube vai ver que teu nome saiu lá. Senta aí, Maria. Vai pegar a melhor parte. Vamos lá. Nós vamos ler então o livro de Jonas. Como não temos aqui, quem trouxe Bíblia no aplicativo ou na mão, porque estão acostumados no telão, fala, olha, vai, quem não trouxe vai só ouvir, tá bom? Aí no tempo de Esdras era assim, ele ia lá 6 horas de Bíblia, ninguém tinha Bíblia, só ouvia, então tá dentro. Quem quiser acompanhar, eu estou lendo na versão Ara, o livro de Jonas, que tem 4 capítulos. Vamos começar pelo primeiro. Antes, deixa eu fazer a introdução do livro para você, né? Quem é Jonas, afinal? Jonas é profeta. Qual era a função do profeta? O profeta era aquele que trazia a palavra de Deus ao homem. O sacerdote levava o que o homem pedia a Deus e o profeta trazia o que Deus queria ao homem, certo? Lembrando que tinha até as escrituras, os 5 primeiros livros lá que Moisés escreveu, mas nem todo mundo tinha acesso. E então,
comunicação com Deus era através que o profeta. Deus levantava o profeta e falava, vai lá e faz tal coisa, fala tal coisa, era assim funcionava. Beleza? Até aí? Aí Jonas foi chamado para ir pregar numa cidade. Só que essa cidade era uma cidade inimiga do povo de Israel. Aí entra a história do Josenilton lá, que eu já esqueci o nome que eu dei, para o Joselito, que foi assaltar a cavalo da Chile. Por quê? Jonas tinha ódio desse povo, porque eles eram inimigos no povo de Israel. É a cidade chamada Nínive, que era a capital da Síria, que era o povo inimigo de Israel. Viviam em guerra, viviam se matando, viviam saqueando Israel, então Jonas tinha ódio de Nínive. Beleza até aí? Aí um dia Jonas está lá na vida dele, lá, vida de profeta dele, esperando lá, né, conversando com Deus. Aí chega lá, primeiro versículo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, eu vou explicando os versículos, tá? Eu quero ressaltar aqui que ele já começa dizendo que ele é filho de Amitai. Porque naquela ocasião era muito importante a genealogia, aquela que a gente pula quando está lendo, é muito importante saber quem é você, de onde tu vem, por quem tu pensa que tu é, então é importante ter um pedigree ali. Então está dizendo que Jonas é filho de Amitai. Aí, dizendo, dispõe-te, ou seja, se prepare, fique disposto, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, ou pregue contra ela, porque a sua malícia ou a sua maldade, em outras versões, subiu até mim. O que Deus falou aqui para Jonas? Olha, a cidade de Nínive está fazendo muitas maldades, a maldade deles chegou até aqui, então você levanta e vai até lá pregar para eles. Beleza? Foi isso que Deus falou para Jonas. Jonas se dispôs, aí olha que legal, o profeta se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Quem consegue? Torinho, né? No Salmo 139 está dizendo, nem ainda que eu ponha a minha cama lá no abismo, o Senhor me vê. Né? Jonas, tadinho, esqueceu que Deus escreveu os dias antes mesmo dele existir. Mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, que era um lugar onde ficavam os navios, ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora veja, estamos falando de um profeta. Não é um novo convertido, alguém chegou ali, é o profeta do Senhor, foi chamado para isso. Aí ele pagou do bolso dele para fugir da presença do Senhor. Aí você fica pensando, será? Até Carela, eu ia pagar para fugir da presença do Senhor. Claro que sim, a gente faz isso o tempo todo. Não é fugir da presença do Senhor, porque da presença do Senhor, o próprio Jonas vai ver que ele, né, não tem como mesmo. Mas sabe aquele tempo de você estar em comunhão constante com Deus? Tem hora na sua vida que você erra a rota, erra o caminho e Deus está te chamando para a presença dele, mas você quer seguir a sua vida e aí você entra na vida de, vou viver a vida doidado, vou usar drogas, vou me viciar, vou andar nas noitadas, vou viver a vida. O que você está fazendo? Está dando para sair da presença de Deus. É ou não é? Você está gastando dinheiro e fechando no mundo, e como você podia estar lá, porque se você estivesse na presença de Deus, você não ia gastar seu dinheiro com as coisas do mundo, concorda? Muito bem, então a gente está só se identificando com Jonas aqui. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus, com todo o seu amor, falou, fugiu. Deixa eu mandar uma tempestade ali rapidão. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Lembrando que naquela época as cidades, cada um tinha um Deus, então tinham vários deuses, cada um clamava para o seu Deus. A única cidade que tinha um único Deus era Israel.
cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Veja você, ele fugiu da presença de Deus, ele pagou para fugir da presença de Deus. Deus mandou uma tempestade na vida dele, o que ele fez? Vou dormir aqui rapidão, deixa o povo se virar aí da terra. Então assim, será que a gente faz isso? Faz. Quer que eu dê exemplos? Fazemos. Você sai da presença do Senhor, você é casado ou mora com seus pais, você sai da presença do Senhor, faz um monte de arruaça na sua vida, faz as suas escolhas. Aí quem está ao seu redor sofre, a mãe sofre, o pai sofre, o marido, a esposa, o parente sofre. Maior tempestade acontece que Deus mandou no mar inteiro e depois no navio que ia se despedaçando. E todo mundo estava clamando para o seu Deus. Jonas estava o quê? Dormindo. É aquele filho que você está lá chorando, se descabelando, fazendo de um tudo, já vendeu tudo, já está livrar ele das drogas, tudo, e ele está como? Dormindo. Bem sossegado, acordando meio-dia. Aí quando ele acorda, ele ainda vai para a biqueira. É isso aí. Você escolhe o seu caminho, faz uma tempestade, carrega o outro sem o outro querer passou a tempestade, o outro sofre e você ainda fica dormindo no seu pecado. Estão acompanhando? Quem está acompanhando diz amém. Amém. Chegou-se a ele, estou no versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Vejam você, ele já sabia que era por causa dele. É muita cara de pau esse Jonas, né? Fala a verdade. Ele já sabia que era por causa dele. Aí vamos lançar sorte ele aqui. Ele já sabia que a sorte ia cair dele, ele é profeta. Aí lançaram sorte, caiu sobre quem? Adivinha? Ah, sobre Jonas. Menino Jonas, moleque travesso. Então lhe disseram, versículo 8. Versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio, porque no 7, né, a sorte que eles lançaram e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Lembra que lá começa dizendo quem ele é? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele quis respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. Imagina se ele não temesse. O Deus do céu que fez o mar e a terra. Aí o povo entendeu tudo. Eita, que ele teme o Deus que fez o mar. O mar está revoltado. Vamos morrer tudo. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Então só até aqui já dá para entender uma coisa, que Deus é soberano. Então se ele mandou você ir, vá. Conselho que eu te dou, vá, porque Deus é soberano. Cedo ou tarde ele vai te pegar, ele vai chegar com anzol lá, entendeu? Jonas já foi imediato, mas Deus pode dar umas vezes, Deus dá uma corda aqui, deixa ele achar que é, deixa, vai, tadinho, né? Como ele permitiu, deixa ele achar que tá fugindo. Mas quando ele disse já deu, aí você vai fazer.
Sabe o que você pode fazer indo? Glória a Deus, Deus me chamou, eis-me aqui, Senhor, estou indo lá, amor, pregar para o Ivan lá na cadeia, pô, abençoada. Obrigada, Senhor, por me usar. Você pode ir assim ou você pode falar, vou nada. O cara matou minha, vou nada. Aí Deus fala, tu vai. Vai sim, que eu vou mandar um redemoinho na tua vida, ou tu vai, quando tu perceber, tu já caiu de pé lá na frente da grade. É assim que Deus faz. Continuamos. Você vê que os homens incrédulos tinham mais temor do que Jonas, né? Aí temeram, pois, versículo 16, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram voz para Deus não castigá-los. Deparou o Senhor um grande peixe, tá vendo que ele não diz que é a baleia, ele deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Estamos indo para o capítulo 2. Então Deus colocou Jonas 3 dias e 3 noites ali. Deus podia ter pego Jonas e feito assim, ó. Vai, Black. E colocado ele lá em Nínive. Fava. Mas Deus, ele sabe o que faz, né? Então ele deixou Jonas lá 3 dias, que nesse tempo Jonas teve tempo de fazer o quê? Refletir. O que a pessoa presa o dia inteiro lá sem ter para onde ir faz? Usa o pensamento, né? Aí Jonas, que graças a Deus ainda temia Deus assim, ele orou. E aí o versículo 2 é a oração de Jonas no ventre do peixe. Deus não faz nada à toa. E eu quero aqui trazer uma observação, que é um capítulo lá no Novo Testamento, onde Jesus está numa cidade e o povo não crê no que ele está falando. Então esse povo fala, você não é o Messias, você não é o Filho de Deus, nos dá um sinal de que você é o Messias. E aí ele falou, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Aí ninguém entende nada. Qual é o sinal de Jonas? 3 dias enterrado. E depois sai para fora. Este é o sinal que ele falou. O único sinal que vocês terão vai ser esse. Vocês vão ver que eu vou ficar enterrado por 3 dias, depois eu vou ressuscitar. Amém? Só uma parte aqui para você entender como a Bíblia se completa. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Esse texto também está em Salmo 42, porque Davi fala a mesma coisa. Filipinho deve entender bem do que é isso aí. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Quero explicar isso para você, porque Jonas, ele que saiu da presença de Deus, agora ele está dizendo, eu fui lançado de diante do Senhor, como se fosse Deus que tivesse lançado ele fora da presença, mas ele que saiu. Fugiu. Mas ele diz aqui, tornarei porventura a ver o teu santo templo, porque naquela época havia se erguido o templo de Salomão e ali adorava-se ao Senhor, ali era o lugar de adoração ao Senhor. Então era estar na presença do Senhor, era estar ali no templo de Salomão. Então, por isso ele disse, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Quer dizer, ele me afastou, me lançou no mar. Jonas está ali se questionando, será que eu vou viver ainda para poder tornar ao santo templo do Senhor? Ele sabe que a presença, estar diante de Deus, falando com Deus, ele tanto sabe que é em qualquer lugar que ele está morando dentro do peixe. Mas ele queria estar na presença no templo, onde tinha, assim, o templo era cheio da glória de Deus. Acompanhando até aqui? Amém? O presbítero Binho tá com cara, ele até logo, eu tô com medo, ele tá com cara, isso daí está fazendo sentido. Tá certo, presbítero? Tá certo, não, amém, obrigado. As algas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida. Ó Jesus, lá, vou ficar 3 dias enterrado, depois eu vou ressuscitar. Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Será que a gente é assim? Quando eu já estou no limite, eu falo, oh Deus, tudo bom, Senhor? Faz tempo, né? A correria da vida, sabe, Senhor?
A coisa que o presbítero falou no começo é tanta coisa, minha mãe, meu pai, a casa, o aluguel, eu estava entregando currículos, mas agora, Senhor, parece que a tempestade veio, estou para morrer, eu estou numa fraqueza, o Senhor está aí, o Senhor pode me ouvir? É isso aqui que o Jonas fez. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas, eu amo o livro de Jonas, que olha a cara que pau dele que passa óleo de peroba. Olha só, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que voltei pegarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas fugiu da presença de Deus, desobedeceu a ordem de Deus. Aí ele chega agora e fala: aqueles que adoram qualquer Deus, eles não estão nem aí com Deus. Não, eu preguei. É esse tipo de gente que vai chegar lá e vai falar: Senhor, mas no teu nome eu preguei, eu profetizei. Ele vai falar: não te conheço não. Estão se identificando, gente, na história de Jonas? Eu fiz questão de ler o capítulo inteiro, o livro todo, porque eu não entendi, né, como Deus colocou isso no meu coração, mas era por causa da Carol, certeza. Mas era porque, para que você visse que toda a história de Jonas é sobre nós. Nós somos Jonas. Jonas, todo mundo aqui é Jonas. Qual de nós não fez essa acusação? Mas também, não ora e busca no pé. Eu estou sempre diante de Deus. Por isso que na hora da minha aflição, eu entreguei ao Senhor meu sacrifício, eu acordei de madrugada, eu fiz, eu aconteci. Mas ele não ora, tu não vê ele orando. Tu não vê ele lendo uma Bíblia. O que ele quer? Agora eu estou lendo, estou orando. Quem já fez isso? Total de todas as pessoas? Sim. Então, no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, este vomitou Jonas na terra. Aí, né, o Senhor completando a ação dele. Porque o propósito de Deus, lembre-se, era que Jonas, não perde foco. O propósito de Deus era que Jonas fosse a Nínive pregar o evangelho. Ele não disse, vai até Nínive, pregue o evangelho, faça isso, aquilo outro, eu vou salvar todo mundo. Ele disse, vá até Nínive e pregue. Foi isso que ele disse, certo? E isso é o plano de Deus. E quando Deus fala, é esse o plano, ele vai cumprir. Do jeito que for, vai inteiro, vai vomitado do peixe, do jeito que nascer vai. Aí ele foi. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Imagina Jonas indo que nem o Chaves em um dia do Acapulco, assim, estou ter que fugir, estou indo todo militado. Mas ele foi. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia. A pregação de Jonas consistia em, então aqui está dizendo que a cidade era muito grande, também está dizendo que era uma cidade muito importante diante do Senhor. O mais legal, eu vou já adiantar e dar um spoiler, para você já pegando interesse, para onde essa história vai dar, então eu vou dar um spoiler aqui. Aqui está dizendo que era uma cidade muito importante para Deus, certo? Jonas vai lá, vai pregar e eles vão se arrepender. Estou contando o final da história já. Eles vão se arrepender. Depois de tudo isso, Jonas passou por tudo isso para ir para Nínive para o povo se arrepender. Eles se arrependeram. Passa alguns anos, esse povo extravisa o povo de Deus, volta tudo para o pecado, hein? Se eu fosse Jonas, o que eu ia falar? Mas eu fui à toa até lá. Você não ia pensar isso? Eu passei tudo que eu passei, o Senhor me fez passar da tempestade, me vomitou do peixe para salvar esse povo e eles voltaram tudo de novo. Quem não ia pensar assim? Que eu ia pensar. Pois é. Aí, olha para a sua vida. Jesus chega lá e fala, mas a Rosana de novo está fazendo o mesmo pecado, eu já salvei ela na cruz, ela já pediu perdão 45 vezes, ela está de novo. Se ele pensasse, né, gente? Mas o filipino já falei para ele fazer isso.
Eu dei minha vida lá. A mãe dele orou tanto por ele e ele estava... Não, vai morrer. Se Jesus fizesse que nem a gente, era assim. A gente está falando de Jonas, mas é esse contexto que a gente faz isso ou não faz? Faz. Tá vendo como a Bíblia é, como a gente se identifica com a Bíblia? Por isso que eu falo, gente, ame a Bíblia. Ame, sabe? Mergulha, porque ela é sobre tudo que nós vivemos. É ela que nos ensina a viver. Jonas começou a percorrer a cidade, versículo 4. Caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em outras palavras, está dizendo, Nínive tem 40 dias e dentro de 40 dias vai todo mundo morrer. Ele saiu percorrendo a cidade e falando isso, ele só falava isso. Foi que Deus mandou ele dizer. Deus mandou ele acrescentar mais. 40 dias, hein? 40 dias vai todo mundo morrer, todo mundo perecer, porque estão indo contra Deus, tá bom. O arrependimento de Nínive, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Porque mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Ou seja, foi proclamado um jejum e mandou-se que todo mundo tirasse suas roupas e colocasse vestes de saco. Vestes de saco naquela ocasião era roupa de humilhação, de arrependimento. Então até o rei vestiu-se de saco e proclamou um jejum, até os animais ficaram em jejum, para provar que eles estavam de fato arrependidos. Versículo 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, isso é a ordem proclamada do rei. E clamarão fortemente a Deus, o que conta aqui pra gente. A gente faz jejum, né? Não, vou 40 dias de jejum. Qual o jejum? Não, estou sem internet 40 dias. Tal. Então, quantas vezes estoura por dia? Quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus. Beleza, então. Você leu a Bíblia? Nada, faz uns dias, mas eu ouço a palavra domingo. O jejum aqui, clamaram fortemente a Deus, além de se vestir de saco, além de 40 dias sem comer, eles clamaram fortemente a Deus e se converterão. Eles clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei está dando uma ordem. Olha, vocês vão se vestir de saco, vão parar de comer, vão parar de alimentar os animais, vão clamar cada um a Deus, fortemente a Deus, e cada um vai se converter do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei entendeu qual era a mensagem de Jonas. Jonas falou, 40 dias para morrer. O rei entendeu. O que a gente tem que fazer? Se converter, se arrepender da violência que está nas nossas mãos, que é ele deu a ordem. Vocês vão jejuar, com vestir roupa de saco, todo mundo vai tomar, todo mundo vai abrir mão do seu mau caminho, vai mudar o seu caminho e abrir mão das suas violências. Até aqui, tudo bem? Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Essa era a esperança do rei de Nínive. Viu Deus o que fizeram, versículo 10, no capítulo 2. Como se converteram do seu mau caminho, então eles de fato se converteram, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aí Jonas falou, moleque. Capítulo 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Tudo bom contigo? Hein? É o exemplo aqui, na Chile. A Chile foi lá, pregou, porque Deus mandou, catou ela vai lá, sai. Aí ela foi lá pregar pro Joselito lá, que fez a maldade. Aí ele se arrependeu, se converteu, virou pastor dentro da cadeia, ganhou 30 mil pessoas. Aí ela volta, irada por Deus. Como assim o Senhor salvou aquele homem? Ele matou. Deus, estou muito irada com o Senhor. Mas só que Jesus morreu por todo mundo, não foi só por Jonas. Né? Até aquela época ainda não existia Jesus, mas Deus mandou Jonas ir para a cidade de Nínive, porque Deus queria salvar Nínive. Essa decisão é de Deus, não é de Jonas.
Então Jonas tinha que se alegrar porque uma nação foi salva. Conheceu Deus dele. Porque pensa comigo, vamos pensar o que significa. A nação de Israel foi escolhida, separada, feita, criada para um propósito. Quem lembra? Um de cada vez. Por que Israel foi criado? Esse que sabe. Por que Israel foi criado? Qual é a Ludinha? Por que Israel foi criado? Hã? É, Bruna? Glória a Deus, aleluia, barabachare. É isso aí. Para ser exemplo, Israel foi criado para que o nome de Deus... Gente, vocês são crentes. Dá projeto de Deus que prega a palavra. Você precisa saber da sua origem, porque nós somos da origem de Abraão. Ou vocês não sabiam disso? Deus criou Israel. E mentando para minha cara, nossa, que meu pai chama Cabral. Gente, deixa eu explicar para vocês. Deus criou não existia Israel. Nós já pregamos isso aqui, eu vou pegar vocês depois. Deus criou Israel. Quem lembra do homem chamado Abraão? Lembram? Abraão, lembra que Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, nananana. Aí Deus fez uma promessa, lembra da promessa? Qual era a promessa? De ti sairá uma grande nação. Quem lembra disso? Amém. Qual era essa grande nação? Nós. Qual era a grande nação? Israel. Deus não, o Senhor sabe que nós pregamos isso aqui. A culpa não cairá sobre nós. Gente, a grande nação que veio de Abraão, vocês não estão me inventando uma dessas, vocês não sabem que era Israel. O povo do YouTube está tudo vendo vocês, viu? A nação que veio de Abraão, gente, Israel, misericórdia. Israel, tá? Vamos voltar lá para contextualizar. Só vou perdoar a Carol, porque ela é nova convertida, vocês têm que saber disso. Ó, Abraão, quem que Deus fez com Abraão? Deu a ele um filho, Isaque, o filho da promessa, e disso de ti será feita uma grande nação, que não vai ser contada, nem areia da terra, nem nada. E vai sair essa grande nação, e contou o que ia acontecer, que os povos daí iam ser escravizados, contou tudo para Abraão. E que nação que foi essa? Israel. Por qual motivo? Porque vocês são filhos, vocês são nação santa, escolhida por Deus. Depois Pedro vai falar lá na frente que nós somos o povo adquirido, nação santa, eleita, separada por Deus. Por isso que eu falei, nós somos a herança de Abraão, porque Deus disse que seriam povos que não iam dar para contar, porque foi sendo pregado o evangelho e chegou em nós. Nós somos a herança de Abraão. Glória a Deus. Está feliz por isso? Amém. Amém. Meu pai é um Ananias, mas minha herança é de Abraão. Aí é com Deus, entendeu? É isso, gente. Até aqui se achamos agora? Sim. Obrigada, Chico. Está no culto hoje. Israel, tá bom? Isso é importante, gente, senão você não vai entender mais nada. Israel, lembra que eu comecei falando que Jonas era irado com a cidade de Nínive, que eles brigavam com Israel. Israel é a cidade, a menina dos olhos de Deus, é o povo de Deus. A cidade que Deus criou para um motivo, para que o nome de Deus fosse proclamado. Por isso que Levítico tem as leis super exigentes, porque era um povo que tinha que ser separado, santo, exclusivo, para onde quer que eles fossem, ouvissem falar deles e ficassem assim, meu Deus, como esse povo ficou lá quando Jonas falou que ele era de Israel. De onde você vem? Eu sou de hebreu que temo ao Deus de Israel. Já ficaram aí? Tá! Porque o nome de Deus era conhecido. Deus de Israel não mexe com ele, não. Lembram disso? Em todo o Antigo Testamento, o povo que eu via falar, o Deus de Israel, meu Deus. Lembraram agora? Israel foi levantada para que o nome de Deus fosse proclamado, conhecido. Jonas é um profeta de Israel. Israel foi chamado para que Deus fosse conhecido e temido.
Aí Deus manda ele pregar para o povo temer o nome de Deus. Aí ele fala, não quero. Deus vai lá, obriga, ele vai. Chega lá, o povo se arrepende, Jonas fica bravo. Tudo bom contigo? Como é que você está? Hein? É a mesma coisa que você mira um pastor assim que, sei lá, que Deus nos guarde. Um pastor, um pregador, um amigo da igreja, meu irmão, caiu, foi para o mundo, aprontou todas. Aí Deus um dia teve misericórdia dele, foi lá, levantou, tirou do homem toda a lama de onde estava, restaurou, renovou. Um belo dia tu chega na igreja, ele está aqui em cima no culto, pregando, sendo usado tremendamente. Você vai olhar e vai falar, oxe, tá como assim? Eu que estou aqui todo dia, mas não estava onde no céu? Quem nunca? Hein? Jogando em moça. Mas a irmã fulana está dirigindo o seu, mas ela é uma fofoqueira. Ela está com aquela que está lá. É isso que Jonas está fazendo. Está se identificando? Viu como Jonas é? A gente carrega um tanto de Jonas ou um tantão de Jonas. É isso. Ele ficou irado. Para ele era mais justo que Deus. Porque assim, como que o Senhor teve misericórdia desse povo? Como assim o Senhor fez isso? Aí, versículo 2 do capítulo 4, é o último capítulo, tá, gente? Eu sei que vocês estão lá, que pena, é isso aí, tá terminando, é o último capítulo, versículo 2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, olha a cara. Gente, não aguento Jonas, não, olha a cara dele. Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsus, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Misericórdia. Jonas está apontando, vocês ouviram, né? Eu sabia que o Senhor ia fazer, o Senhor misericordioso, o Senhor Mas por que ele sabe disso? Vou contar para vocês por que ele sabe disso, que agora vocês não sabiam nem quem era Israel, agora eu vou ter que contar. Por que ele está falando isso? Porque é o que Deus mais fez em Israel. Hein? É o que Deus mais fez. Israel pecava, livre de juízo, então era misericórdia de rodo, assim, ó. Pecava, ia lá diante de Deus, Deus perdoava. Pecava, ia contra Deus, levantava ídolo, se prostituía, clamava a Deus, Deus perdoava. Jonas fazia parte desse povo. Então ele é testemunha que Deus é misericordioso, que ele é tardio em ira. Ele está dizendo aqui, ó, no versículo 2, por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar. O Senhor tem essa mania. O Senhor é desses. A gente peca até que o Senhor perdoa. Só que quando era para ele, estava tudo bem. Então, quando Deus nos perdoa das nossas indignidades e tudo que a gente faz de errado, aí, obrigada, Senhor. Oh, Deus, eu era um pobre, humilde, pecador. Oh, Senhor, a gente vai para aquela. Oh, Deus, eu sou um pobre, miserável, pecador. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Aí vai, testemunha, só falta cantar. Eu era um bêbado. Faz de tudo. Glória a Deus, aleluia. Quando é com a gente. Aí chega o amiguinho do lado, faz um pecado, Deus perdoa essa bagunça. Mas ela apunhalou, ela me apunhalou. E o Senhor quer que eu vá lá e perdoe. Mas foi ela que falou de mim, ela que me apunhalou, ela que me fez uma fofoca, ela que me traiu, ela roubou meu marido. E Deus, eu já entendi essa parte, mas vai lá e perdoa. É para tu ir lá, é fácil ela perdoar. Mas eu estou te perdoando até agora, que tu tá aí cheia de ira, eu estou te perdoando. Entendeu? É assim. O que Jonas está sentindo é o que a gente sente. E o que Deus está falando para Jonas é o que ele fala para a gente. A gente precisa entender isso. Não importa. Deus mandou. Mas eles são pecadores. É para perdoar. Mas eles... É para ir pregar o evangelho. Porque meu filho morreu por toda a humanidade. Estão entendendo? Amém? Então, ele queria... Gente, ele preferiu morrer. Um profeta do Senhor. Olha ao ponto que chega o coração do homem. Eu estou fazendo questão de ler isso para vocês, porque a gente, quando olha, e fala, meu Deus. Mas a gente é assim. A gente é assim. A gente tem... Eu prefiro morrer do que pedir perdão para aquele fulano. Eu morro, não é do bom.
Quem nunca disse isso? Eu vou, eu não vou. Jonas só falou da forma literal, mas a gente tem esse sentimento. Não, prefiro morrer até que pedir perdão. Não, de jeito nenhum, é eu que estou certo. A gente não faz isso? Então a Bíblia está nos ensinando como nós somos. E disse, versículo 4, e disse o Senhor, eu amo esse versículo, e disse o Senhor, é razoável essa sua ira? Jonas, muito cara de pau, está parecendo Caim aqui, disse, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da... Ele nem respondeu a Deus, não se deu nem o trabalho. Ele fez que nem menino malcriado, pisando duro, saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele saiu, Deus perguntou, é razoável sentou aí? Aí foi embora, criou lá uma sombra, nunca fazer uma sombra, ficou sentado de longe vendo o que ia acontecer com a cidade. Sabe Deus o que estava esperando? Já vamos ver se ele vai ter domésticos, vai descobrir né, o que vai acontecer. Ele ficou assistindo a cena. Saiu que nem menino mal criado, beleza. Então, versículo 6. Então fez o Senhor, eu gosto dos detalhes de Deus. Deus é tão soberano. Eu amo a soberania de Deus. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Olha a riqueza de detalhes do Senhor, te amo, Deus. Ele fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Aí até aí, todo mundo, que lindo, Deus, Jonas fez toda uma criação, fez o Kiko lá chutando a bola na parede, e Deus ainda levantou uma árvore para guardar o bichinho do sol. Que lindo. Continua. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. A cara de pau dele, achando ruim com Deus até agora, mas ficou feliz quando Deus levantou a planta. É igual o Jó falando. Então a gente vai ser grato só quando ele der as coisas e quando ele tirar a gente não vai ser? Toma aqui, Jonas. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Ele matou a planta. Enviou um verme. O que significa que Deus é Deus de todas as coisas e tudo obedece a Deus. Ele deu ordem a um verme. O que é um verme? Um verme. Mas para Deus serviu para ensinar Jonas. Deus deu ordem ao verme. Falou, vai lá e come a planta. Em uma noite. Até o verme é dominado por Deus. Imagina se... Quem a gente pensa que é, né? A gente lê umas coisas dessas, Sheila dá uma atrevida assim, meu Deus, até o verme obedece a Deus. Imagina eu quem sou eu, Deus? É tudo pó, entendeu? Deus deu ordem ao verme, a planta se secou. Aí agora essa parte aqui eu amo. Versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Jonas adorava uma morte, né? Dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. A calmaria de Deus. Deus todo soberano e tipo, menino, pensa direitinho. É razoável essa tua beisola, esse teu bico, só porque teu pai não te deu o que tu queria? Menina, é razoável essa reclamação aí de teu pai só porque o teu pai não deixou você ir sair com aquele povo que ia te levar no mau caminho? Agora tu pensa ser razoável que tu tá reclamando da tua mãe porque ela não deixou você ir para as palavras. É razoável essa tua ira? É essa pergunta que Deus faz para a gente diante de cada pecado, não. É razoável essa tua ira? Porque eu não dei o que tu queria? Porque tu queria aumento de salário, eu não te dei? É razoável? Eu não te dei porque tu ia gastar tudo. Por isso eu não te dei. Eu sei o seu limite, eu estou tratando você, criatura. É isso, tá entendendo? Aí Deus pergunta para ele, é razoável? Aí tornou o Senhor a Jonas. Peraí, deixa eu voltar lá. Ele disse que cadê? Aí nascendo o sol, tal, melhor mesmo morrer que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E olha a resposta de Jonas. Deus é muito misericordioso. Jonas fez só caiu. Por acaso sou eu babá do meu irmão?
Olha o que ele responde. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Não acredita nisso? Falou para Deus, Bruna. Já pensou? Misericórdia. Eu estou começando a ler, imagina se eu tenho a capacidade de falar uma coisa. Deus me defenderá. Aí, versículo 10. Tornou o Senhor. Aí agora eu chute aqui, ó, no queixo. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, não conhecem a verdade de Deus, e também muitos animais, e assim encerra o livro de Jonas. Deus pergunta para Jonas: quer dizer que tu tá com pena de uma planta que tu nem fez, que nasceu, morreu num dia, e eu não vou ter medo, não vou ter compaixão de uma cidade com mais de 120.000 pessoas? É isso que tu tá me dizendo? É essa a pergunta de Deus para Jonas. Mas será que isso se encaixa na nossa vida? Constantemente. Quando Deus fala para você: vai lá na tua família e conserta. Vai lá, conserta, tem intriga, tem que resolver, vai lá consertar. A minha família tem 10, 15, 20 pessoas. Você fala: não, foram eles que fizeram, eu estou certo, eu estou errado. Aí é a pergunta de Deus: é razoável para você que você fique guardando essa ira até virar um câncer, enquanto 10 pessoas da tua família estão perecendo? É razoável? É essa pergunta que Deus está fazendo. É razoável para você que você continue brigado com a sua mulher só porque ela fez tal coisa, e aí você está fazendo uma divisão entre vocês para abrir a brecha, o diabo agir, o inimigo agir, e o Espírito Santo não ter espaço para frutificar, para mudar, transformar o coração de vocês? É razoável isso? Você prefere caminhar para o inferno? Parece Jonas: eu prefiro morrer. É o que a gente está dizendo: eu prefiro ir para o inferno. Não, se eu tomo a decisão consciente, não vou perdoar. Eu estou dizendo como Jonas: eu prefiro morrer. Eu prefiro a morte espiritual, prefiro ir para o inferno. Porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Está lá em Mateus, na oração do Pai Nosso. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. E é uma ordem de Deus. Então, se eu decido que eu não vou perdoar, tá bom. Você fez como Jonas: prefiro morrer. Então, seja feita a tua vontade. Porque Deus já ensinou, já explicou, já orientou, já mostrou. Deu ordem. E hoje você está aqui porque Deus te chamou para dizer para você: olha, conserta a tua casa. Conserta a tua casa, porque Jesus está voltando. Ele criou você para a glória do Senhor. Você precisa glorificar a Deus. E do jeito que você está andando, você não está glorificando a Deus. Você não dá testemunho de Deus, porque a tua família vê o crente que não perdoa, que fala palavrão, que faz malcrieza, que bate boca, que tem rachadura em casa. E aí Deus não é glorificado. Só que Jesus está vindo buscar uma igreja que vai passar a eternidade diante da glória de Deus. E Ele está pedindo agora para ser glorificado, porque a igreja do Senhor perdeu o costume, não sabe mais como é que glorifica a Deus, não sabe mais como é o primeiro amor, só sabe pedir quando precisa. E Jesus está chamando a gente faz tempo: eu quero honra, eu quero glória, eu quero adoração, eu quero louvor, eu quero que a sua vida seja o reflexo da vida do meu filho, porque foi para isso que ele morreu, é para o seu eu morrer e Jesus aparecer. É para isso que você foi chamado, não foi para você ficar vivendo a vida do jeito que você quer. Se você não seguir a ordem que eu estou te dando hoje, você vai ficar como Jonas. Só que Deus não vai dizer para você o que ele vai fazer. Jonas foi lançado ao mar, não sabia o destino, acabou indo fazer o que não queria fazer, acabou fazendo, mas primeiro ficou 3 dias dentro do
peixe, e Deus não vai te dizer, olha, se você não for, eu vou quebrar tuas pernas. Deus só vai fazer. Só vai fazer. E nós sabemos que mágoa, que ódio, que ira, que falta de perdão gera doença, inclusive câncer. E aí tem gente aqui hoje, nessa manhã, que tem perdão para ser liberado há anos de perdão a ser liberado, acorrentado e acorrentando o outro, trazendo para a tempestade junto. Sabe como Jonas trouxe o outro para a tempestade? Você que está aqui hoje, ando sem liberar perdão, você está acorrentado, está na tempestade, está para morrer, e junto com você, você está arrastando o outro. Está aprisionando a pessoa que você não liberou com a sua vingança, porque o demônio age desta forma. O demônio que age na sua mente, fazendo você não perdoar, ele tortura o outro que está carregando o peso dessa falta de perdão, mesmo sem a outra pessoa saber, no inconsciente. O demônio trabalha no inconsciente. Então hoje você está se fazendo ferramenta de Satanás, sendo que você foi criado para a glória de Deus, sendo que você foi chamado para profetizar a palavra de Deus, e não para fugir da ordem de Deus. Deus está te dando uma ordem hoje: perdoa hoje. Se está longe, liga, telefona, perdoa hoje de coração, sem a ira que Jonas estava. Perdoa de coração, Jesus está vindo, você vai adoecer e você vai morrer. Por isso Deus te trouxe até aqui. E os caminhos que você está seguindo errado, os caminhos que você está tomando as suas próprias decisões, fazendo do seu jeito, achando que é assim que tem que fazer, não ouvindo a voz de pai, não ouvindo a voz de mãe, não ouvindo a voz de cunhado, de primo, de sobrinho, pode ser quem for que lhe aconselhe, e você fala, é do meu jeito, é assim que eu estou fazendo. Deus está aqui para dizer para você que não é do seu jeito, é do jeito dele. E o jeito dele é o que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você tem que amar, perdoar, ser benigno, ser benevolente. É isso que está na palavra de Deus. Você tem que amar. Você tem que perdoar. Não dá para dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. Está escrito na palavra de Deus. Por isso que nesta igreja a gente fala tanto da palavra de Deus. A gente prega tanto a palavra verdadeira, para você tomar conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Você só é liberto quando você conhece a verdade. Conhecer, não é ouvir, é conhecer. Quando você conhece, quando você vive. Quando você vive, então eu ouvi que eu tenho que perdoar, eu vou lá e perdoo. Isso é conhecimento. Conhecimento liberta, conhecimento quebra cadeias, conhecimento da libertação total. A gente não está pregando sobre a autoridade. Cheios do Espírito Santo tem autoridade? Tem autoridade quando você está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio de si, quem está cheio de vontade própria, não está cheio do Espírito Santo. Está cheio de eu. Então não tem autoridade de Deus. Jesus disse que nós faríamos mais do que Ele fez. Faríamos mais do que Ele fez. Jesus ressuscitou, Jesus expulsou demônios, Jesus curou. E Ele disse, eu vou dar autoridade para vocês fazerem mais do que eu fiz. Então significa que você é capaz de perdoar, porque Jesus te deu autoridade. Você é capaz de perdoar porque você foi perdoado primeiro, porque Ele te amou primeiro. Então ou você ouve a palavra de Deus, ou você vai ter que lidar com Deus. E ninguém entra numa guerra contra Deus e sai ganhando. É impossível, é impossível. Oh Deus, glória a Deus. Oh Deus, oh Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Olha,
Você que está numa escravidão, num relacionamento abusivo, você sabe que está, mas você se engana, você fecha os olhos, porque você tem medo, porque você teme de como vai ser minha família, como vai ficar, do que eu vou sobreviver, o que vão falar, foi criada para ser casada e etc, etc, etc. Mas você está aceitando o relacionamento abusivo, com isso você está sendo conivente com o pecado, porque a Bíblia diz que é para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você está sendo conivente porque você ganha com isso por benefícios próprios, está doendo na sua carne, está ferindo os seus filhos e você está neste lugar. Se você não sai deste lugar, se você não se posiciona, você está fazendo como Jonas e pode ser que você seja lançado na tempestade. E só Deus sabe se você sai de lá com vida. Deus está sendo bem claro em te dizer, você sabe que é com você. Parte de sua família já foi destruída porque você insiste em ouvir, em baixar a cabeça para esta pessoa. Não importa se você escolheu, não importa se é uma boa pessoa, quando ele está bem, ele é legal. O crente não tem que ser legal só quando ele está bem. Ele tem benevolência, bondade, porque o Espírito Santo habita nele, é em tempo integral. E você não foi criada para ser tratada como mulher vulgar, como qualquer coisa, como capacho, como objeto. Você foi criada para ser tratada como rainha, como a igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, creia, tenha fé, se posicione, saia deste relacionamento abusivo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te deu heranças, são seus filhos, é sua responsabilidade manter os seus filhos na presença do Senhor, no caminho do Senhor, e as suas ações afastam seus filhos do amor de Deus, de conhecer o amor de Deus, porque não conhecem o amor do Pai dentro de casa, então não sabem o que é o amor de Deus. Em nome de Jesus, que Deus hoje te dê fé para você tomar essa decisão, em nome de Jesus. E a todos vocês que precisam hoje se posicionar, que precisam fazer algo que Deus está falando no coração de cada um, nós vamos orar para que Deus trabalhe, para que Deus transforme, para que Deus te dê a oportunidade de você se lançar aos pés dele, como fez Maria, e falar: Deus, eis-me aqui, o Senhor falou comigo, eu estou aqui para pedir perdão, eu estou aqui para pedir ajuda, porque eu quero, mas não tenho força, eu tenho medo, eu estou aprisionado. Se ajoelhe diante do Senhor e confesse, e lamente, peça perdão, se arrependa, para que Deus complete a obra na sua vida, em nome de Jesus. Se você hoje que precisa liberar perdão, seu coração foi tão endurecido, o demônio endureceu o seu coração, não foi Deus, porque Deus endureceu o coração de Faraó, mas no seu caso, o demônio endureceu o seu coração. Mas nesta igreja tem a presença de Deus, e nós vamos clamar para que este demônio hoje liberte a sua mente, e você saia daqui livre, em nome de Jesus, de toda a escravidão, em nome de Jesus.